Vamos lá, gente. Coloquei 2 exemplos pra gente, tá? Um sem gráfico e um com gráfico, pra gente entender bem, tá? O primeiro diz o seguinte, é só pra gente identificar o processo de transformação de fase que está ocorrendo, tá? Ó, o ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudança de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da Terra absorve calor do Sol e dos seus arredores, né, do que está ao seu redor. Quando foi absorvido calor suficiente, alguma das moléculas do líquido, então, ó, está ganhando calor, tá? Então, algumas moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Então, ó, ele quer saber a transformação mencionada do texto então ele quer saber a transformação que ocorre em gotículas de água, né? Porque, ó, algumas moléculas do líquido. Então, ó, o líquido, quando absorve energia, ele se transforma em quê? Em vapor, né? Então, de líquido para vapor, o processo seria a letra C, evaporação. Entendido, amores? Tá? Então, ele deu uma situação e pediu para a gente identificar qual era o processo envolvido nessa situação, tá bom? Vamos para o exemplo agora que tem aí o nosso gráfico, tá legal? Ó, o gráfico abaixo representa a variação de temperatura observada no aquecimento de uma determinada substância. Relacione as colunas com informações a respeito do gráfico em questão. Então, aí a gente tem que observar o gráfico e, olhando cada coisa que ele pede na coluna 1, qual vai ser a resposta, tá? Na coluna 2. Então, olha só, o primeiro é faixa de temperatura em que a substância permanece sólido. Então, qual é a fase em que ele permanece sólido? É a fase antes do primeiro degrauzinho, né? Porque você tem a primeira subida, é a fase sólida. O primeiro degrau é a fusão. A segunda subida é a fase líquida. O segundo degrau é a evaporação. Não é isso? E a terceira subida é o estado gasoso. Então, ó, como ele quer a faixa de temperatura em que a substância permanece sólida, primeiro, temperatura a gente vai enxergar no eixo Y, né? No eixo vertical. Ó, é aí o que está me dando as temperaturas. Então, ó, no estado sólido, ou seja, a primeira subidinha do gráfico, começa no 10 e vai até o 20. Não é? No 20 a gente tem o primeiro degrau. Então, o estado sólido vai de 10 a 20 graus Celsius. Tá legal? Então, é a terceira opção aí na coluna 2. Tudo bem, gente? Podemos seguir? Segundo item da coluna 1 diz o seguinte: faixa de temperatura em que a substância permanece totalmente líquida. Então, como a gente falou, o líquido é a segunda subida do gráfico, entre os 2 degraus, tá? Então, ó, a segunda subida ocorre entre 20 e 40 graus Celsius, tá? Então, é a penúltima opção aí da coluna 2, tá? 3. Temperatura de ebulição. Ebulição é o que mesmo? É aquele estado em que o líquido vira vapor, né? Então, a ebulição é o segundo degrau, né? É a fase em que o líquido vira vapor. Então, vai ser a temperatura de 40 graus Celsius. Tá legal? É a última opção, a correspondente da temperatura de ebulição. Tá? Temperatura de fusão. Fusão é quando o sólido vira líquido, ou seja, o primeiro degrau. Então, o primeiro degrau ocorre a 20 graus Celsius, tá? É a segunda opção da coluna 2. Tempo que demora a fusão. Bom, agora a gente vai falar de tempo. Quando ele pede o tempo, a gente não vai mais olhar para o eixo Y, para o eixo vertical. Agora a gente vai olhar para o eixo horizontal,
porque é ele que vai me dar o tempo em minutos, tá bom? Então, olha só, tempo que a fusão demora. Então, ele quer o tempo que leva para passar o primeiro degrauzinho. Olhando aí para o gráfico, a gente vê que o primeiro degrauzinho começa no 10 minutos e vai até o 20 minutos, não é isso? Então, quanto tempo ele levou para ir de 10 para 20 minutos? Bom, para subir de 10 para 20 minutos, ele levou 10 minutos, tá? Então, essa é a temperatura que demora a fusão. É a primeira lá da coluna 2. Tá legal? E a sexta, ele pede o tempo em que a substância permanece líquida. Então, ela permanece líquida durante a segunda subida. E a segunda subida, entre os 2 degraus, começa no 20 minutos e vai até 40 minutos. Ou seja, de 20 até 40, ele demorou 20 minutos. É a quarta opção. Ficou alguma dúvida, gente? Se ficou alguma dúvida, falem comigo, tá? Ou aí pelo Zap, pela plataforma, a gente vai estar tendo aula no Meet também, tá bom? Então falem comigo e depois a gente vai fazer aí, eu quero que vocês façam para mim esses 5 exercícios, tá bom? Qualquer dúvida, falem comigo, tá? Bom fim de semana para todos, até a próxima semana.